Fala, meu povo, bem-vindos ao Psicolândia. Agora são exatamente 9h40. Tamo junto, como é que vocês passaram? Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, comentário, nunca te pedi nada. E hoje a gente vai falar sobre conselhos de Luiz Carlos Maciel. Para quem não conhece o Luiz Carlos Maciel, ele foi um jornalista, escritor de um jornal dos anos 70 no Brasil, o Pasquim. Também foi criador de uma revista de um outro jornal chamado A Flor do Mal. E o Luiz Carlos Maciel, ele é responsável por trazer dos Estados Unidos conhecimentos da contracultura, orientalismo, movimento hippie, informações da juventude norte-americana. Já aqui nos anos 60 e 70, a juventude dos Estados Unidos estava em efervescência política. Além de uma efervescência cultural com a música rock, houve grandes movimentos políticos da contracultura. O Luiz Carlos Maciel foi um dos responsáveis por trazer essas informações aqui no Brasil. E também responsável por criar no Brasil um movimento contracultural. O que é uma contracultura? É quando há negação da cultura oficial. No caso do Brasil, nos anos 70, que passava por uma ditadura que tinha institucionalizado a censura, a contracultura ela vai contra essa forma de regime imposto, entendeu? É contra o status quo, é contra o establishment, isso é contra o sistema. Sempre quando haver uma cultura que é contra o sistema, a sociedade, contra a política estabelecida, a gente vai chamar de contracultura. Jesus Cristo foi uma pessoa da contracultura. Existe um livro chamado, acho que ele vai estar aqui, ou aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Contra a cultura através dos tempos. Vou ligar esse ar aqui que o negócio tá quente. Que ele trazia, por exemplo, Prometeu do mito grego como uma pessoa da contracultura. Zeus impediu, proibiu, tomou o fogo dos humanos, Prometeu foi lá e pegou o fogo de volta. Contracultura. Então, Sócrates, contra a cultura, né? Mandaram Sócrates calar a boca, ele foi lá e não calou, contra a cultura. Então, sempre quando houver um indivíduo, um grupo, uma manifestação que é contra o sistema, a gente vai chamar de contracultura. Bom, a gente vai desenvolver esse conceito em outros momentos. Vamos lá, então, falar sobre conselhos a mim mesmo, no caso, é o nome da matéria, de Luiz Carlos Maciel. Luiz Carlos Maciel escreveu isso aqui em 1971, na edição 113 do Pasquim, na coluna chamada Underground. O nome dele está aqui no final, Luiz Carlos Maciel. Eu vou ler só alguns trechos, tá, gente? Eu não vou ler inteiro, não. Conselho 1. Escuta o canto do ser. Ele tem mais de 1000 vozes. Olha a dança do ser, ela tem mais de 1000 passos. Aqui, ele está trazendo em forma lírica, mas o que ele está trazendo para a gente aqui é o seguinte: ouve a sua intuição, né? A nossa intuição, ela tem uma perspectiva interessante. A nossa intuição, ela é importante para boas escolhas. Então escuta o seu ser, escuta aquela vozinha que você ouve no final, não faz isso, ou vai lá e faz. Porque a gente tem 1000 formas de ser como pessoa, né? Então, aqui, escuta o seu canto, ele tem mais de 1000 vozes, nessa questão aí da intuição. Muita gente não age pela intuição, apesar de que também agir sempre pela intuição pode acabar sendo um problema. Aprende a viver vivendo. Foi assim que aprendestes a respirar, a andar e a comer. Não precisa de planos, programas ou teorias. Aprende a amar amando. Aqui, ele está trazendo uma questão interessante. Aprenda a viver vivendo. É que muitas vezes a gente pensa a vida como se fosse uma forma estabelecida de ser. Então a gente acha que a vida ela tem uma forma estabelecida de vivência que a gente só tem que seguir, um passo a passo. Mas a vida não é assim, a gente vai aprender a viver vivendo a realidade. Então o que ele está trazendo aqui é o seguinte: seja você mesmo, o que vier como experiência, aceita
e aproveita essa experiência. Porque a gente não vai descobrir o que é o amor sem amar. Só amando a gente pode descobrir o que é de fato o Eros. Eros é amor em grego, tá, gente? Ou o Eros pode ser a vida também. Vou ler só até o terceiro, ou o quarto. Lembra que o passado não existe porque não volta mais. O passado é resultado... A gente vê o passado a partir das memórias. A partir do que a gente pensou, pensa como deveria ter sido. E o futuro também não existe mais porque não chega nunca. E a gente vê perspectivas daquilo que pode acontecer. Expectativas. Então, de um lado a memória, de outro lado a expectativa. Jamais estará no dia de amanhã, mas sempre no de hoje. No grande, eterno e infinito hoje. O que a gente tem é o agora, gente. A vida é aqui e agora. Não existe vida no passado, como não vai existir vida no futuro, porque ainda não chegou. No passado a gente só tem a possibilidade de remoer aquilo que foi. Olha, se fosse de outro jeito, seria melhor do que foi. Se ser de outro jeito de que está sendo, vai ser melhor do que está sendo agora. Então a gente tem a perspectiva, vivendo hoje, do passado e do futuro. E a gente não é levado a perceber o presente. Tanto é que é o que ele vai falar aqui no Conselho 4. Contempla o mundo como um espetáculo. Quando a gente vai num show, eu sempre uso o exemplo do show, a gente grava o show com o celular e esquece de ver. Quando a gente vai para uma viagem, a gente quer tirar fotos e não gravar na memória. Não faz parte simplesmente dele, do mundo. És o próprio espetáculo e tudo que há nele. Repara que tudo está mudando e transformando sem cessar. Não resistas à mudança. É o que a gente discute dentro da filosofia. Muitas vezes perceba o mundo da forma com que ele é. Isso é, aproveita para ver o mundo com seus olhos, não através de uma câmera. Existe uma frase que é a seguinte, ela está no livro do Saramago, o livro famoso dele, cara, Ensaio sobre a Cegueira. Se pode olhar, vê, e se pode ver, repara. Descobre que todas as coisas se influenciam mutuamente, alterando-se para a grande, absurda e maravilhosa obra do infinito, a transformação. Ama essa ilusão, é tudo que temos para amar. Bom, tudo tem relação, gente. Tudo se relaciona. Você vai perceber uma coisa. Aqui, o Luiz Carlos Maciel, ele está trazendo conselhos da ontologia. O que é a ontologia? É o estudo do ser. A ontologia é um campo da filosofia. E é o que ele está trazendo para a gente. A filosofia do ser. Entender o ser como participante do mundo, como alguém que vive no presente, como alguém que, estando no presente, precisa entender aquilo que ele está percebendo, se ele percebe, né? E fazer com que a pessoa pense no presente e não viva no passado e nem viva para o futuro. Apesar de que, claro, o passado ele é resultado, o presente ele é resultado do passado e o presente também é resultado do futuro. É evidente que a gente tem que perceber o nosso futuro e pensar onde a gente quer chegar. Só que a gente não pode viver para ele esquecendo de fazer as escolhas certas no presente. Bom, para hoje é só algumas pequenas reflexões, tá? A gente está optando por fazer vídeos curtos agora. E fica então a dica, vai lá no Pasquim, você consegue ver na Hemeroteca Digital. Tem vídeo, acho que é Acervos Online o nome do vídeo aqui no canal. Já tem vídeo sobre isso para você aprender a encontrar o Pasquim. Então você entra no Pasquim edição, vamos lá ver, edição 113 do ano de 1971, Conselhos a mim mesmo, do Luiz Carlos Maciel. Fechou? Tamo junto. Grande abraço. É nóis. Um beijo.